Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de junho de 2025. São 11 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, a notícia é impactante. O general Braga Neto, que está preso desde dezembro num quartel lá em Brasília, ele já vinha demonstrando uma situação emocional, psicológica bastante complicada. Ele sofreu um baque quando, após o término dos testemunhos de defesa e acusação, ele pediu para sair pediu habeas corpus, pediu para sair da prisão e foi negado pelo STF, pelo Alexandre de Moraes, e ali as notícias são de que ele começou a achar que não vai ter salvação, que vai ficar muito tempo na cadeia, e ele começou a entrar num processo depressivo e de um certo desespero. A família do Braga Neto já manifestou que ele deveria buscar uma delação premiada também, assim como fez o Mauro Cid, para tentar evitar de passar os anos que lhe restam de vida, né, porque ele já é idoso, na cadeia. E agora o Braga Neto parece ter entrado em pânico diante da possibilidade de aparecer preso na televisão para o Brasil inteiro. Além de tudo o que está acontecendo, ele entrou em desespero por causa disso e agora ele entrou com uma medida judicial para tentar impedir a transmissão do julgamento ao vivo, que tem a possibilidade zero de acontecer, não é? E isso demonstra o seu estado emocional, o que está colocando o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo em geral, mas sobretudo o Jair Bolsonaro, com muito medo do que pode acontecer durante um julgamento em que o Braga Neto vai estar bastante fragilizado emocionalmente e vai ter que se pronunciar nesse julgamento. De repente, ele faz uma delação em juízo, ao vivo e a cores. Vamos ver essas informações que eu preparei para você. Na próxima segunda, Bolsonaro e Mauro Cid vão sentar lado a lado como réus por tentativa de golpe de Estado. Essa vai ser a primeira vez que os principais nomes do plano golpista vão se enfrentar cara a cara na justiça. E eu vou te explicar como vai ser o interrogatório. Ele vai ser montado como se fosse um tribunal do júri, que é usado em julgamentos de crimes graves, como homicídios. E a segurança teve que ser reforçada. O Supremo Tribunal Federal quer saber quem planejou, quem executou e o que mais os réus têm a dizer sobre a tentativa de golpe. O primeiro a falar é o Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro e hoje delator. Isso é para garantir que os outros réus saibam exatamente o que o delator falou, para que todos tenham chance de se defender de forma justa. Depois que Cid falar, os outros réus vão ser ouvidos em ordem alfabética. Bolsonaro vai ser o sexto. Ele deve depor até quarta. E Braga Neto, que já foi ministro da Casa Civil, é o único que não vai estar presente e vai depor por um telão porque está preso no Rio de Janeiro. O ministro
ministro Alexandre de Moraes é quem vai conduzir as audiências e fazer as perguntas. Os réus têm direito de ficar em silêncio e não são obrigados a dizer nada que possa prejudicá-los. Mas a expectativa é que alguns deles respondam as perguntas, como Bolsonaro, Cid e Anderson Torres. Os interrogatórios podem se estender até a próxima sexta. Para saber quem... A mensagem é que também foi obtida por via de busca e apreensão pela Polícia Federal, diz o seguinte: mensagem do denunciado Walter Souza Braga Neto ao militar da reserva, também denunciado em outro núcleo, Ailton Gonçalves Moraes Barros, abre aspas, senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente, inferniza a vida dele e da família. É gozado, ministro Flávio, que até a máfia tem um código de conduta de que os familiares são civis, não entram na guerra entre os grupos mafiosos, mas parece que aqui, lamentavelmente, nem isso foi seguido. Eu repito a mensagem: senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedade sendo feita, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí para frente inferniza a vida dele e da família, elogia o Garnier, e com perdão da palavra, e fode o BJ, que é o Batista, o Brigadeiro Batista Júnior. Assim, há indícios suficientes de autoria para o recebimento da denúncia em relação a Almir Garnier Santos. Como você vê, a situação do Braga Neto é considerada talvez a mais complicada de todos. Se há muita prova contra o Jair Bolsonaro, contra o Braga Neto há todas as provas. É aquele que tem a situação mais comprovada e é aquele que vai ficar preso muito tempo, e ele já é um homem de idade avançada. O STF vai ouvir o Bolsonaro e outros 7 réus nessa ação penal, e o Supremo vai realizar a partir de amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, dia 9, o interrogatório dos 8 acusados da tentativa de golpe. Segundo a PGR, o grupo faz parte do núcleo crucial da organização criminosa que atuou pela ruptura democrática. Ao longo de maio, testemunhas da defesa e acusação foram ouvidas na corte. O interrogatório dos réus marca a reta final da fase de instrução, e encerrada essa etapa, vai ser aberto um prazo de 15 dias para as alegações finais. E depois desses 15 dias aí, os juízes vão formar o mérito. Serão realizadas audiências na primeira turma. Aqui essa reportagem individualiza as culpas de cada um. E no caso do Braga Neto, a situação é particularmente ruim. A PGR diz que ele foi um dos presentes na reunião com Bolsonaro e outras autoridades em julho de 2022, em que o Bolsonaro pediu que todos amplificassem seus ataques ao sistema eleitoral. Uma reunião na casa de Braga Neto, em novembro do mesmo ano, discutiu a atuação dos Kids Pretos dentro do Plano Punhal Verde e Amarelo, o plano para matar autoridades. Participou do financiamento da ação para assassinar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, no estímulo aos movimentos populares em reuniões para operacionalizar o plano golpista e na pressão sobre os militares que não aderiram ao golpe. É muito difícil a situação dele. E agora notou-se uma mudança do comportamento em Braga Neto nesses 5 meses de prisão, desde dezembro. Já vai para 6 meses, né? A mudança do comportamento de Jair Bolsonaro e general da reserva Braga Neto passou a chamar a atenção de pessoas que o visitam. Se ao ser preso o Braga Neto mostrava tranquilidade e confiança que não passaria muito tempo detido, o clima mudou. Hoje quem encontra Braga Neto vê um general ansioso e muito mais preocupado. Segundo pessoas que têm contato com ele, ele não esconde o abatimento com a manifestação da Procuradoria-Geral da República de negar a soltura dele. E não é só isso. A família do Braga Neto teme que Bolsonaro o jogue aos leões. A família do Braga Neto
disse isso, né? O que Bolsonaro diz não se escreve. Ele fala as coisas e depois mente abertamente. A família do Braga Neto é um peso muito grande, assim como a do general Mário Fernandes, né? Que é outro que tem uma situação dramática. Mas no caso do Braga Neto, o STF pede, o Braga Neto ele pediu para o STF não transmitir o interrogatório ao vivo. Veja você, a defesa do general Walter Braga Neto pediu ao STF, nesta sexta-feira, que o interrogatório do ministro de Bolsonaro relativo à ação penal por tentativa de golpe de Estado não seja transmitido ao vivo pela TV Justiça. E aqui você tem a petição, inclusive, do Braga Neto. Eu vou mostrar aqui para você, vamos ver se eu amplio um pouquinho aqui. Aqui não dá para ampliar. Ele vem respeitosamente, por meio dos seus advogados, pedir para que seja proibida a transmissão. Ele diz: ocorre que a transmissão ao vivo da audiência para os interrogatórios, com devido respeito, promove espetacularização. Então ele está com muito medo disso, né? E aí o Braga Neto realmente se torna uma bomba ambulante, porque devido ao estado emocional dele, ninguém duvida de que ele pode eventualmente dizer ou fazer alguma coisa durante o julgamento, porque ele vai aparecer por videoconferência. E ali, dependendo do que acontecer, ele pode falar alguma coisa que complique a vida do Bolsonaro. Por quê? Assim como a Carla Zambelli, o Braga Neto foi abandonado aos leões, né? Ele, como temia a família dele. Veja, o bolsonarismo fez campanha para libertar a mulher do batom, que passou batom na estátua do STF. Faz campanha por vários presos, né? Mas para o Braga Neto, o bolsonarismo não fez nada. O nome dele nem foi citado nas manifestações pedindo anistia do Bolsonaro. Ou seja, ele está se sentindo também, assim como a Zambelli, jogado pelo caminho e abandonado. Então, o bolsonarismo, dos maiores temores do bolsonarismo é a reação do Braga Neto durante o julgamento. Bom, com a OAB cancelada, o Eduardo Bolsonaro se apresentou como advogado nos Estados Unidos. Veja só, essa é um brinde aqui do Blog da Cidadania para você ver o que é esse sujeito. Mesmo com o registro cancelado na OAB, o Eduardo Bolsonaro foi anunciado como advogado brasileiro na Conferência de Ação Política Conservadora, o CEPAC. E aqui você vê a situação do Eduardo Bolsonaro na OAB, situação cancelada, né? Então, realmente, é um mal de família, né? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.